Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água, apresenta o programa Pedra Angular. A partir do 24. A parábola do joio. Mateus 13, a partir do 24. Amém? Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os seus servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que, ao colher o joio, o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos. Na ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Pai, tua palavra é a verdade que liberta. Unge os ouvidos e os corações daqueles que estão ouvindo, para que eles venham captar a revelação da palavra. Ajuda, meu Deus. Precisamos de Ti. Tua palavra é a verdade, e que ela alimente a nossa alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Seguindo aqui na sequência das nossas parábolas, das parábolas que estão na palavra, nós estamos aprendendo grandes coisas. Essa parábola, Jesus falou sobre ela e depois ele contou mais duas parábolas, que foi a parábola do fermento e a parábola do grão de mostarda. Depois que ele contou essas duas parábolas, ele explicou a parábola do joio mais à frente. Mas ele explicou a parábola do joio só aos seus discípulos. Quando ele pregou a parábola do joio, ele pregou para uma multidão. Mas quando ele despediu a multidão e foi para casa, nós vamos terminar de ler e vocês vão ver que diz assim, despediu a multidão, foi para casa com seus discípulos e seus discípulos perguntaram: mestre, nos explica a parábola do joio. Aí ele vai explicar só para os discípulos, porque tem coisas que só os mistérios ocultos, só os filhos de Deus sabem. Só os filhos de Deus compreendem. Então Jesus explicou somente para os discípulos. Amém? Mas eu tenho que levar vocês ao princípio aqui sobre a semente do joio e a semente do trigo. Há duas coisas, dois princípios que são maravilhosos que Jesus ensinou. Ele diz: toda planta que meu pai não plantou será cortada e lançada no fogo.
Isso são os filhos do maligno que estão na terra, o joio. Eles estão guardados para o fogo. Eles ficaram na terra, mas o fim deles é o fogo, é ser aniquilados. E cada semente produzirá conforme a sua espécie. Milho produz milho, feijão produz feijão, ovelha produz ovelha. Cada semente produz conforme a sua espécie. Isso é tremendo. Os filhos de Deus são filhos de Deus e não deixarão de ser filhos de Deus, porque eles fazem parte desta espécie. Então nunca deixarão de ser filhos de Deus. Eles podem estar caídos, mas perdidos jamais. Há uma diferença entre caídos e perdidos. Adão nos colocou no mar de lama do pecado, caídos no pecado, mas perdidos, Jesus vai encontrar cada um deles e eles não ficarão perdidos. Amém? Mas, irmão, eu creio que não vai dar para terminar aqui tudo, mas eu tenho que voltar ao princípio para ensinar o joio e o trigo. Eu falei isso para vocês, mas não custa nada repetir. Quando Deus surgiu no universo, o Logos, aquele corpo no mundo espiritual, a primeira coisa que ele cria é os anjos. Os anjos para poder adorá-lo. Então, anjos são criados do nada. Nós não saímos dos pensamentos de Deus. Assim como meus filhos saíram de mim, do germe de vida, é assim também que um filho de Deus saiu do Logos, saiu de Deus assim, ó, sai dele e surge no mundo. Os anjos não, ele diz, apareça Lúcifer, apareça Miguel, e aí eles apareceram. Então ele criou os anjos antes do homem para ele ser adorado. Então ele agora passa a ser adorado. Se passou muito tempo ele vivendo com os anjos e ele ainda não tinha criado o homem. Muito tempo se passou. Por isso que a ciência diz há milhões e há milhões, há milhões de anos. Mas eles não entendem porque ali ainda não havia tempo. Então, ele vive com os anjos lá muito tempo. E desses anjos que ele criou, havia um que tinha as asas maior, que era muito bonito, que era o portador da luz, Lúcifer. Os outros anjos o admiravam e diziam, porque Deus fez ele assim, tão belo, tão formoso, tão bonito. William Branham disse que ele sentava à destra do Logos, essa é a destra de Deus. E ele era tão belo, tão formoso. Só que Deus tinha pensamentos que ele iria expressar. E um dos pensamentos de Deus era criar o homem. E um planeta da qual ele criou, dos 9 planetas ou mais planetas que tem, mas os nove que a gente conhece, para colocar este homem e dizer, você vai tomar de conta de tudo isso. Vocês vão crescer, multiplicar e encher a terra. E vocês vão tomar de conta deste planeta. Porque a Bíblia diz, a terra ele deu aos filhos dos homens. Nós vamos governar sobre esta terra. Então, esse planeta era para os filhos de Deus governar ele e os benefícios que existem nessa terra. Não era para o mal usufruir. Era para nós usufruir de todos estes benefícios. Adão iria chamar cada um à existência pela palavra falada e nós viríamos à existência.
iríamos dominar. Deus tem esse pensamento de criar o homem. O profeta William Branham disse que Lúcifer ficou com ciúmes. Porque Lúcifer já tinha dentro do coração dele o desejo de ser adorado. Ele ficou com ciúme e chegou, deixa que eu cuido disto, que eu cuido dessa civilização aí do homem, porque na verdade ele queria ser adorado. E Deus disse não. Lúcifer se rebelou contra Deus. Houve uma rebelião, conquistou até essa parte dos anjos, porque ele era belo, formoso e outros anjos admiravam ele. E ele conquistou até essa parte dos anjos para si. Quando ele foi, houve uma batalha no céu, Miguel, o arcanjo, pelejou contra ele e seus anjos e o empurrou para a terra, expulsou ele do céu. Não havia mais lugar para ele. Amém, irmãos? Amém. No céu não havia mais lugar para ele. Onde Deus está, não existe lugar para demônios e nem Satanás. Que nossa vida seja o local onde Deus habita, porque não haverá lugar para Satanás e nem seus demônios. Ele foi empurrado para a terra. Ele disse, eu tenho que formar uma civilização para eu ser adorado. Eu tenho que colocar a minha semente no mundo. E aí ele vai começar o seu propósito usando a serpente para lançar o joio no mundo, porque o trigo são os filhos de Deus. Satanás queria formar uma civilização na qual ele fosse o Deus daquela civilização. E ele conseguiu por um espaço de tempo. O que a Bíblia diz? O Deus deste século. Ele é adorado. Ele é adorado através de um artista. Ele é adorado através de um político. Ele é adorado através de... Satanás é adorado. Ele formou a civilização dele, civilização de malandros, de roqueiros, de assassinos, de estupradores, de adúlteros, de tudo isso, ele formou a sua civilização. Usando de quem? Da mulher. Usou a mulher para trazer a sua semente no mundo através da serpente. A serpente é porque muitas pessoas estão ouvindo, as pessoas estão ouvindo na internet e eu tenho que explicar aqui. Isso aí vocês já sabem de cor. Serpente era um animal ereto, belo, que falava, que ficava entre o homem e o chimpanzé e que poderia injetar uma semente no mundo se cruzasse com a mulher. Satanás só tinha esse trunfo para fazer a raça humana cair e injetar a sua semente no mundo. Qual era o trunfo dele? A serpente. Então Satanás dá uma unção à serpente para ela conquistar este animal macho, conquistar Eva através do arrazoamento, da conversa, mostrando para ela que seria bom e que ela seria como Deus, conhecedora do bem e do mal, propondo-lhe algo quando não poderia dar. Isso se chama sedução. Acontece de Eva ter o seu cruzamento com a serpente e esta semente foi injetada no ventre de Eva, um filho da serpente, a serpente ungida por Satanás para trazer uma semente no mundo, a qual seria a semente do maligno. Foi injetada.
um animal que poderia cruzar com a mulher, injetou uma semente no ventre dela. Depois Eva teve a relação com Adão, também injetou uma semente em Adão. E ali estavam duas sementes de pais diferentes. Abel, filho de Adão, filho do homem criado por Deus. Agora eu entendi hoje perfeitamente na essência a expressão filho do homem. Caim era filho de quem? De um animal. Abel era filho do homem criado por Deus. Então quando Jesus dizia filho do homem, porque era semente original. Hoje eu entendi na essência quando Jesus dizia o filho do homem, porque ele era semente original. Abel era semente original porque era filho de um homem, de Adão. O espírito dele vinha de Deus. E a semente dele veio de Adão. O espírito de Caim era um espírito maligno. Toda pessoa quando nasce, quem dá o espírito a esta pessoa é Deus. Mas Deus sabe se aquela é semente errada e se aquela é semente certa. E Ele sabe qual é a qualidade de espírito que Ele vai dar. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Então, estava ali Abel, o filho do homem criado por Deus. Estava Caim, o descendente da serpente, de um animal que nasceria com as características diabólicas e animalescas, com as características do mal. Por isso que Eva, quando disse assim, alcancei um varão com o auxílio do Senhor, porque Eva pensava que aquele menino nasceria com as características de um animal, mas Deus fez ele nascer com as características de um homem, como um homem. Você tem agora duas sementes nascem. Eles têm o mesmo formato em carne, mas a qualidade de espírito deles e a semente pelo qual eles foram produzidas é diferente. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Então existe assim, a mulher e as três sementes. A semente de Adão, Abel, a semente da serpente, Caim, e de uma mulher também Deus iria reproduzir a semente que seria Cristo, que iria destruir as obras do maligno. Assim como Satanás usou da mulher para trazer sua semente ao mundo, Deus também usou a mulher para trazer Cristo ao mundo, para desfazer as obras do maligno. Amém? Amém. Então William Branham disse, vamos voltar ao princípio. Vamos ver como surgiu essa semente do joio no mundo. Aí ele vai para o corrimão e mostra como foi que entrou esta semente no mundo, o joio. Jesus, quando está explicando a parábola, ele diz, o joio são os filhos do maligno. Amém, irmãos? Amém. Então vamos seguir. Nasceu Abel, o filho de Adão. Nasceu Caim, o filho da serpente, que tem as características carnal, animalesca do seu pai, a serpente, e as características espiritual do seu pai, Satanás. Abel tinha as características de seu pai carnal, Adão, e as características do seu pai espiritual, Deus. Abel era um verdadeiro adorador. Ele invocava o nome do Senhor da forma correta. Amém. Ele dava o verdadeiro sacrifício. Ele era um adorador
maravilhoso, como Abel fazia, como Abel adorava, fazia da forma que Deus pedia, ele fazia. Entre Abel, Caim e Sete, Adão teve filhas, ele não teve mais filhos. Tem uma mensagem do irmão Branham, porque essa mensagem não chegou em nossas mãos, mas se eu não me recordo bem, o William Branham disse que foi 7 filhas que Adão teve, até ter 7. Ele não teve mais filhos homens, ele teve 7 filhas. O que Caim pensou? Eu vou conquistar uma dessas moças e através delas eu vou formar uma civilização. Vai ficar só a minha civilização no mundo. Eu vou matar esse verdadeiro adorador e vou formar uma civilização de assassinos, de bandidos, de tudo quanto é mal eu vou jogar no mundo. Polígamos, prostitutas, tudo isso. Porque depois que Adão teve Abel com Eva, daí para lá ele só teve filhas, ele não teve mais filho homem. Então Caim conquistou uma dessas moças, sua própria irmã, porque teria que casar com a irmã para poder procriar. E conscientizou ela, cativou ela para ir para a terra de Nod e lá formar uma civilização. Observe. É isso que Caim fazia. Ele queria construir cidade, artefatos, bronze, instrumentos musicais, polígamos. As descendências dele é polígamos, é vagabundos, é malandros, é roqueiros, é tudo isso. É adúlteros. Formar uma civilização dessa forma. Então o que ele pensa? Já que ele não gostava de Abel mesmo, porque ele não fazia o sacrifício correto e Abel fazia o sacrifício correto, Abel fazia como Deus pedia, ele disse, eu vou matar ele, que ele é um verdadeiro adorador, eu mato ele, depois formo a civilização e fica só a minha semente no mundo. A semente do maligno. O joio. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Amém? Amém. Mas aí ele não contava com uma coisa. Deus levantou outra semente para colocar no lugar de Abel, para que através desta semente se começasse a invocar de novo o nome do Senhor. Ele achava que ia ter só mulher. As 7 filhas que Adão teve, pronto. Eu formo uma civilização, nasce filho, casa uma com o outro, só vai ficar minha semente no mundo. E pronto. Porque Abel simboliza a morte de Cristo. 7 simboliza a ressurreição. E Enos simboliza o Pentecostes. Por isso que a Bíblia diz em Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. Porque 2 sementes que Deus levanta, pura, filhos de Deus, filho de Adão, 7, ele tem um filho e ele começa-se aí a invocar o nome do Senhor, porque Cristo morre, ressuscita, depois ele sobe e deixa a igreja, e a igreja no Pentecoste invoca o nome do Senhor, continua a obra de Cristo. Estão vendo como é tremendo? Mas aí veio a descendência de Deus
Deus me deu outro descendente no lugar de quem? De Abel. Aquela é a semente de Deus, os filhos de Deus. Começou-se novamente a fazer o que Abel fazia: invocar o nome do Senhor. Caim conquistou aquela moça, foi para Nod, de lá ele teve um filho chamado Enoque, e edificou uma cidade e colocou o nome daquela cidade, o nome do seu filho, e ali começou a vir mais. Depois surgiu Lameque, o primeiro polígamo da história, que teve 2 mulheres, e foi surgindo só raça ruim da maldade. A civilização do mal. Então você tem o seguinte, olha. A semente do joio surgiu no mundo através disso. Caim. Quando chegou em Gênesis 6, esses filhos de Deus começaram a se misturar com essas filhas de Caim. Começou a fazer uma mistura, a ter casamento e divórcio, prostituição, tudo isto. Aí Deus disse: eu vou dar cabo da terra. E aí salvou Noé, seus filhos e suas noras. Mas ali ficou uma que era semente da serpente e continuou esse joio no mundo, porque não pode arrancar, não pode aniquilar, só vai aniquilar quando tudo for consumado. Vocês estão entendendo, irmãos? Se Jesus Cristo não tivesse vindo, que era a semente que surgiria para desfazer as obras do diabo, os caimitas matavam todos os filhos de Deus. Nenhum de nós existiria. Eles matavam tudo. Porque Satanás dá poder para eles. Satanás dá poder para essa semente. Eles são muito mais fortes do que os filhos de Deus. Você pode observar. Eles são mais fortes, eles têm mais cor do que os filhos de Deus. Eles têm mais isso, têm mais aquilo, têm mais amparato, tem tudo. Eles aniquilariam e acabariam os filhos de Deus na terra. Mas Jesus, que é a terceira semente que veio da mulher para desfazer as obras do maligno, veio. Então nós continuaremos de pé. Estão entendendo, irmãos? Então veja. Não, olha só. Os filhos do maligno, eles são poderosos na terra. Eles são fortes, porque eles têm o amparato do príncipe deste mundo, que é Satanás. Porque Deus providenciou a terceira semente vindo, reproduzida no ventre da mulher. Lá em Gênesis 3 diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Porque Deus prometeu trazer o último Adão. Para quê? Para desfazer as obras do inimigo. Porque se ele não viesse, nós seríamos aniquilados pelos caimitas. Eles acabariam. Eles destruiriam os filhos de Deus na terra. Mas Jesus veio para desfazer as obras deles. Mas eles vão continuar. E nós vamos continuar. Junto. Às vezes eles entram dentro da própria igreja. Às vezes não pode tirar eles. Porque se tirar pode danificar alguém que seja um filho de Deus ali. Tem que deixar. Mas tem que deixar, mas pode deixar que ele sai por si só. Você não pode tentar arrancá-lo, ele sai por si só. Então, quando Jesus proferiu a parábola do joio, ele disse: olha, o reino de Deus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no campo. Mas esses homens dormiram
o inimigo veio e semeou o joio. Observe. O profeta William Branham ensina assim: quando a igreja começou, Deus levantou um homem chamado Paulo. Paulo é o exemplo de qualquer mensageiro que existe. Um exemplo para qualquer mensageiro. Ele foi um homem levantado por Deus, recebeu as visões de Deus e as revelações de Deus para poder pregar. Ele é o exemplo. Se Deus não tivesse levantado Paulo, eles não continuariam, porque o próprio Pedro já estava meio assim com o pessoal da circuncisão. Então veja só, a igreja ela não continuaria firme, mas Deus levantou o Paulo para colocar as coisas tudo em ordem. Então Paulo prega sobre predestinação, sobre receber o Espírito Santo, sobre como as mulheres devem se comportar, sobre como os homens devem se comportar. Paulo prega sobre arrebatamento da igreja. Paulo prega tudo o que você pensar. Ele ensina. Amém? E ele diz assim, se mesmo um anjo do céu vindo Vem aí? Vem aí? Como é que Satanás usa os caimitas pra... Isso aí, ó. Quem foi que trouxe isso aí? Foi um descendente de Caim, chamado Jubal, pai daqueles que tocam e cantam. Foi o primeiro. Quem trouxe uma desgraça dessa daí, uma marcha dessa daí, uma coisa dessa daí, um funk desse aí? Isso aí nunca pertence à melodia divina. Isso é melodia do maligno. Mas estão aí, e nós estamos aqui. Amém. Vai continuar, mas na consumação dos séculos, isso vai acabar. Então Paulo é o exemplo. Se mesmo um anjo do céu vindo e pregue outro evangelho, além do que eu tenho pregado, seja anátema. Paulo diz, Jesus vai julgar os corações dos homens segundo o meu evangelho, segundo aquilo que eu preguei. William Branham diz, eu preguei o que Paulo pregou. Observe, como Paulo era exemplo. Só que Paulo dormiu. Aí William Branham diz, ele dormiu. Enquanto ele estava vivo, não entrava nenhuma doutrina falsa na igreja, não entrava nenhum ensinamento errado, porque ele era um homem levantado por Deus para colocar a coisa em ordem. Mas quando ele dorme, o inimigo entra dentro da igreja e semeia o joio. William Branham diz que esta semente de joio, semente da discrepância, é a semente da discórdia. Amém, irmão? Amém. Quando ele dorme, começa-se a introduzir doutrinas erradas dentro da igreja. E aí vai. Começa-se a entrar doutrinas falsas. Até o ponto de nós chegarmos. Uma igreja fundada por Paulo em Roma se tornou quem? A Igreja Católica. Porque quando ele dorme, começou-se a introduzir o que não presta. E aí surge isso aí. Aí daí veio as luteranas, a anglicana, e foi surgindo esse monte de ramos que o William Branham chamou de feixes de joio.
William Branham diz: metodista é um feixe de um molho de joio. Batista, assembleiano, congregacional, tudo isso são joios que estão sendo ajuntados e vão ficar todos juntos no concílio ecumênico. No final dos tempos haveria este ajuntamento do joio e do trigo. Amém? No final dos tempos, haveria este ajuntamento. E hoje, nesta época que nós estamos vivendo, está havendo um ajuntamento. O concílio ecumênico vai ajuntar todas estas igrejas para ficar contra a verdadeira igreja. E aí, quando começar essa perseguição, Deus vai pegar o seu trigo, os seus filhos, recolher ele para o celeiro. O celeiro é as bodas do Cordeiro. O trigo será recolhido para o celeiro e o joio fica para quê? Para ser queimado. Fica para a grande tribulação. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vocês estão entendendo, irmãos? Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83-98806-4810. Faça sua pergunta, estamos à sua inteira disposição.